Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do investimento da Shein no Brasil que subiu no telhado, não vai existir mais, né? Pois é, vocês lembram dessa história? Lá no início do governo Lula, quando o Lula começou a querer taxar as comprinhas abaixo de US$ 50 pela primeira vez, né? E aí o Haddad fez um acordo todo orgulhoso, falando, não, porque a Shein vai investir 750 milhões de reais no Brasil e vai criar 100 mil empregos e não sei o que lá, e não sei o que, não sei o que lá. Tá vendo como é que cobrar imposto é bom? Porque você cobra imposto e as empresas vêm investir no Brasil. E eu falei na época, isso não vai acontecer. Por quê? Porque toda a estrutura da Shein é com base em produção barata, produzir roupa barata, né? E você simplesmente não consegue fazer isso no Brasil. Os encargos trabalhistas no Brasil, não é que o salário seja grande, não. O salário no Brasil é barato. O trabalhador brasileiro ganha tão pouco quanto o trabalhador chinês, ou talvez até menos que o trabalhador chinês. O problema é que a CLT, como eu expliquei para vocês, é um enorme imposto, é uma quantidade de impostos absurda, tudo isso vai para o governo, tudo isso gera insegurança jurídica, gera problemas na justiça do trabalho, na insegurança na hora de contratar as pessoas. E aí, ou seja, o que a Shein faz lá na China, a China, um país comunista, ela não consegue fazer aqui no Brasil, porque o custo do Brasil, o custo Getúlio Vargas, o custo da CLT aqui no Brasil é simplesmente proibitivo. E não é o custo do trabalhador. O trabalhador ganha pouco, ganha tão pouco quanto. É o custo da CLT que torna impossível esse negócio aqui. Eu falei, isso não vai dar certo, e não deu. Acabou a Shein de anunciar que não vai investir a porcaria nenhuma mesmo aqui no Brasil. Né? E é isso aí mesmo, né? Essa notícia foi sugerida por Girafa da Amazônia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, algumas coisas são tão previsíveis, tão óbvias que vão acontecer, que, assim, eu falei isso na época, eu falei, olha, isso não vai acontecer, não vai dar certo, não tem como, né? Mesmo as empresas que podem achar num primeiro momento, não, pô, eu faço aqui na China, por que eu não posso fazer no Brasil? Ah, quanto é que ganha um trabalhador brasileiro? Ah, na média ganha X, mais ou menos a mesma coisa que ganha um trabalhador chinês, talvez até menos. Então eu consigo, né? Só que aí chega aqui no Brasil, aí contrato os advogados, contrato o pessoal, não quero contratar 10 mil pessoas para fazer minhas blusinhas aqui da Shein aqui no Brasil. Aí o cara fala para você, não, você está sabendo que o overhead aqui no Brasil é 300%, né? O que você vai pagar para o seu funcionário, você tem que pagar mais 200% para o governo de imposto, taxa e não sei o que lá. Isso sem contar a insegurança jurídica, que é enorme no Brasil devido à CLT. A CLT não ajuda em nada o trabalhador, nada, zero vantagens para o trabalhador tem a CLT. Ajuda em nada. Tudo que tem ali é pago pelo trabalhador. Ah, mas eu ganho 13º. Parabéns, você paga todo mês, recebe um pouco menos todo mês, para no 13º você receber o seu salário. Ah, mas eu tenho aviso prévio e não sei o que lá. Beleza, o seu salário é comprimido justamente para você receber esses, entre aspas, benefícios da CLT. Não são benefícios coisa nenhuma, é você que paga tudo. Não tem nada ali de vantagem para o trabalhador nessa história, e nem poderia ter, porque as empresas são empresas privadas, elas têm que dar lucro no final das contas, né? Esse é o famoso custo Brasil, deveria se chamar custo Getúlio Vargas. O custo que a gente teve de ter num passado um idiota fascista que adorava o fascismo, adorava as leis trabalhistas, sindicato, não sei, nossa, Getúlio Vargas gozava toda vez que falava de sindicato naquele negócio. E aí o cara quis fazer a CLT aqui no Brasil, fez uma lambança completa que não ajuda o trabalhador. Aí a maior ilusão é essa, o pessoal ainda tem aquela ideia de que não, porque é CLT, porque eu tenho meus direitos, tem direito nenhum na CLT, CLT tem zero direitos, zero, nenhum direito tem na CLT, só tem coisas que te impedem de negociar com o patrão, coisas que você não pode negociar com o patrão. Para pensar, ah, mas se não fosse CLT, o patrão ia exigir que você trabalhasse 12 horas por dia. Ah, se ele exigir isso, você pede demissão e vai trabalhar para outro lugar. Pô. Ninguém pode exigir nada. Emprego é uma coisa que você está lá de livre e espontânea vontade. No momento que o patrão começa a exigir que você trabalhe demais, você pede demissão. Pô. Então não pode exigir nada. Não tem ganho nenhum nisso aí. O que a CLT faz é proibir você de negociar com o seu patrão alguma coisa. Ah, eu vou trabalhar um pouco mais, mas eu quero ganhar mais, não sei o que lá. Você poderia negociar isso se não tivesse a CLT. Como existe a CLT, é impossível você negociar esse tipo de coisa. Acaba-se todo mundo se ferrando sem vantagem nenhuma. Mas o pior da CLT nem é isso. O pior da CLT é o risco que ela gera, né? Por quê?
Porque como tem 1 milhão de regras na CLT, e são regras altamente questionáveis, e o Getúlio Vargas, o fascistinha de estimação do Brasil, aliás, o fascistinha de estimação de todo antifa brasileiro, né? Porque curiosamente é justamente o pessoal esquerdista que gosta do Getúlio Vargas, né? E o Getúlio Vargas era fascista, declarado, né? Mandou cartas cumprimentando o Mussolini, coisa e tal, adorava o fascismo. E os antifa hoje em dia, aí Getúlio Vargas, não sei o que lá, legal. Sou antifa, Getúlio Vargas, coisas que só no Brasil você encontra, né? Então, o pior é que ele criou também a justiça do trabalho, que é uma injustiça. É o que eu falo, a justiça, por definição, ela tem que olhar para as evidências e extrair quem está certo e quem está errado. A justiça do trabalho, quando você vai estudar isso na faculdade de Direito, ela já parte do princípio que o empregado é o hipossuficiente, é tadinho do empregado. Temos que fazer a revolução social, temos que fazer a melhoria social através da justiça. A justiça tem que privilegiar o empregado em detrimento do empregador e coisa e tal. E sabe o que isso gera? Isso gera salário baixo para o empregado. Por quê? Porque o empregador está gerindo um negócio, ele tem que ganhar dinheiro, ele não tem alternativa. Então, se existe no Brasil um risco do seu empregado entrar na justiça, e esse risco existe, todo mundo que já empregou alguém na vida sabe que esse risco existe. Se existe esse risco, o que o empregador tem que fazer? Tem que diminuir o salário do empregado para contar esse custo. Esse custo é um custo que o empregado recebe na forma de um 13º, ou na forma de férias, ou alguma coisa assim? Não, é pior ainda. É um custo que diminui já contando que uma porcentagem dos seus colegas ali na empresa vai entrar na justiça, e o empregador vai ter que contratar advogado, contratar não sei o que lá, vai ter que responder a coisa, eventualmente a justiça vai dar ganho de causa para os empregados. É impossível investir no Brasil, impossível, nunca que a Shen viria para cá, né? Olha só o Haddad, todo orgulhoso lá atrás aqui, ó. Isso aqui é notícia de 20/4/2023, um ano atrás, mais de um ano atrás. Shen anuncia investimento de 750 milhões para produção no Brasil, né? O Haddad todo orgulhoso, tá vendo? É porque eu botei imposto, aí as empresas vêm para o Brasil para não pagar o imposto de importação, né? Bem, o caramba, elas não têm como vir, o custo do Brasil é absurdo. O que o Brasil tinha que fazer é diminuir o custo do Brasil, diminuir os impostos no Brasil, não botar imposto de importação, né? 750 milhões aqui, ó. Shen vai fabricar roupas no Brasil e deve gerar mais de 100 mil empregos. Como que vai gerar emprego? No Brasil é proibido contratar, cara. A CLT podia ser resumida em um artigo 1º. É proibido contratar no Brasil. Só maluco, só louco contrata pessoas no Brasil. Só pessoas que comem cocô no café da manhã que assina CLT de alguém. Tem que ser herói no Brasil. Cada pessoa que assina CLT no Brasil tem que erguer uma estátua em homenagem a essa pessoa, porque sou maluco para fazer isso, levando em conta lá as regras malucas lá do Getúlio Vargas, né? Lógico que os chineses não iam fazer isso. Eu falei, os chineses podiam até estar iludidos, né? Porque devem ter feito essa comparação. Não, quanto é que ganha o brasileiro? O brasileiro ganha pouco. Ah, então beleza, mais ou menos o chinês ganha merda também. É o modelo de negócio da Shen, pagar barato, pagar pouco para o trabalhador, né? E daí produz muita coisa, com muita qualidade, e pronto, é isso daí, beleza, né? Excelente. Se fosse assim, funcionaria, só que o Brasil não é assim. O Brasil paga pouco para o empregado justamente por conta da CLT, a imensa quantidade de impostos que tem na CLT e a imensa quantidade de incerteza que a CLT traz. Então, o custo do empregado para o empregador é enorme, é muito maior do que na China, é muito maior do que em qualquer lugar do mundo. Não existe lugar no mundo que tenha tanta complicação para se contratar uma pessoa quanto no Brasil. E aí, é lógico, quando a Shen chegou nessa conclusão, quando percebeu aqui, virou aqui, como diz a opinião do Estadão aqui, mais um conto chinês. Estão dizendo que é porque os chineses, né, inventaram esse negócio, né, mentiram, disseram que investiram, mas não investiram nada e coisa e tal. Mas não, a culpa não é dos chineses, a culpa é dos brasileiros, a culpa é do Haddad, do Lula, do Getúlio Vargas, dessa turma soçada, dessa soçada aqui no Brasil, que acha que está ajudando o trabalhador com uma coisa óbvia como a CLT, uma coisa, uma martelada na economia que é a CLT, e no final das contas isso não ajuda o trabalhador, isso prejudica o trabalhador no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.